Bom, hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho do meu grupo de estrutura de dados em Java, né, com lista. Eu me chamo Brian Lucas de Paula Soares, estou fazendo esse trabalho com o Felipe Ferraz Tolentino e o Lucas Eduardo Teixeira Leite. Bom, já deixei aberto aqui no VS Code o nosso código. Aqui a gente já tem alguns métodos que a gente vai estar utilizando, inclusive aqui o método construtor, né, que é para poder criar a lista. A gente vai ter aqui também um método, né, que verifica se está vazio, que retorna um boolean, e a gente vai poder estar utilizando ele aqui depois para fazer algumas verificações. Tem um método para fazer a inserção primeiro aqui, né, que é um método que ele sempre vai inserir primeiro, independente de quantos itens tenham ali naquela lista. Aqui um método para poder inserir por último, ele já faz a verificação aqui se está retornando true ou false ali. E como o if ele é um bloco que sempre vai executar o bloco daqui de dentro do if se for verdadeiro, então não precisa fazer uma verificação aqui, tipo, por exemplo, vazio igual a false, vazio igual a true. Então é muito mais fácil só utilizar a função aqui. Aí, se isso aqui for, se a lista estiver vazia, ele vai inserir primeiro, se não, ele parte para lá e insere por último. Aqui tem a função para poder buscar um nó em específico, que a gente vai ver depois na hora da execução do código. Tem aqui também a função, um método, né, de remover um nó em específico, a gente faz a busca lá, e aqui ele vai fazer também a verificação se esse nó existe, porque se não existir, ele ia gerar um erro para a gente. Então é como se já tivesse tratado esse erro aqui. Aqui também para remover por primeiro, aqui ele também já usa aquela função lá, aquele método de verificar se está vazio ou não. E se tiver vazio, ele já retorna para a gente um sysout aqui, né? Com uma mensagenzinha dizendo que está vazia, então não tem nenhum elemento para a gente remover. E já faz um return null aqui. Aí a gente tem também o método para remover por último. Aqui a gente segue o mesmo segmento, a mesma linha de raciocínio. E por último a gente tem aqui para mostrar a nossa lista. Agora vamos lá para a execução do código. Aqui eu já deixei preparado aqui, ó, uma nova lista, né, com alguns dados aqui para serem inseridos. Primeiro vamos executar aqui com a função mostrar, para a gente conseguir ver os nossos dados. Aqui ele já executou por primeiro, ó, o último item a ser chamado com a função primeiro aqui foi o 100. Então aqui, ó, 100, 50, 30, 50. Vamos fazer a remoção do último item, que no caso seria em 50, então é para a gente ficar com a sequência 10, 50, 30. Vou salvar o código, executar. Código executado, 10, 50, 30. Agora vamos remover o primeiro. Então a gente vai ficar só na nossa lista com o 50 e com o 30, como o 100 está por primeiro ali. Vou salvar, executar novamente. A gente vai fazer a busca agora de um nó que não existe na nossa lista, que é o 452. A gente só tem esses daqui. Na verdade, né, agora a gente só vai ter esse daqui, porque a gente usou esses dois métodos anteriores. Então a gente vai salvar aqui, executar mais uma vez. E aí ele não encontrou o nó 452. E posteriormente ele já mostrou para a gente que também como a gente está chamando depois. E aqui na parte de remoção a gente vai estar fazendo o seguinte. Como a função, o método remove aqui, ele pede um nó, a gente usa a função que busca um nó específico que vai retornar um parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui que ele pede é um nó. Então a função de busca nó, ela retorna para a gente um nó com o código. Então aqui a gente consegue só passar, né, a gente pode usar o L, que é a nossa lista aqui, usa a função busca nó e passa aqui dentro normalmente o parâmetro que a gente vai usar e ele vai verificar se esse nó existe ou não existe dentro da lista. Então, deixa eu só limpar o console aqui. Salvei, vamos executar. Ele vai procurar o 50. Vamos lá, ó. Aqui foi a execução desse bloco aqui, busca nó. E aqui o nó 50 não foi encontrado na lista. E por último a gente fica somente com esse daqui.